Comando para administração de servidores Linux, sudo. Então, o que é o sudo? Basicamente, ele executa um comando como outro usuário. E aí tem uma série de configurações. A minha ideia aqui é falar um pouco sobre elas e depois demonstrar algumas dessas configurações em funcionamento. Então, o que dá para fazer aqui? Então, para que serve exatamente? Nós conseguimos fazer o ajuste de permissões de execuções, por exemplo, de acesso a pastas, a arquivos, de forma mais fina, vamos dizer assim, do que simplesmente usar o comando su. Comando su, tu vai assumir um usuário, né? Vai entrar com as permissões desse usuário. Aqui é um pouco diferente. Tu pode fazer, por exemplo, o uso de uma configuração que um determinado usuário só acessa, por exemplo, um comando. Além disso, tu pode definir, inclusive, quais parâmetros podem ser usados. Então, alguns exemplos de uso são sudo-l, lista as permissões do usuário que está logado. Aqui tem um uso, sudo nano/etc fstab. Então, o sudo ele vai ser como se fosse um prefixo, ele vai ser um comando que chama outro comando. Então, o que faz esse comando aqui? Sendo o fstab um arquivo que só o usuário com permissões de administração poderia fazer edição. Então, aqui estamos pensando num usuário comum, que tem uma configuração que permite ele fazer isso. Então, isso aqui edita o arquivo etc fstab, que é a tabela de sistema de arquivos, né, do sistema, com permissões de root. Vantagem aqui, eu não entro como root, eu não entro com a senha do root. Então, eu não sei a senha do root. Então, imagine um sistema que tem vários usuários que têm que fazer tarefas que necessitariam, né, de permissões de root. Aí tu tem que passar essa senha para todo mundo. Não tem como fazer uma coisa dessa. Então o maior uso do sudo é nesse caso aí. Então aqui, o que acontecerá? Se é solicitada a senha do usuário aluno, então aqui eu estou, e vou demonstrar depois, logado no servidor com o usuário aluno, com o usuário comum. E essa configuração aqui tem que estar previamente no arquivo /etc suders. Então, qual é a configuração? Onde é que fica a configuração do comando sudo? Nesse arquivo aqui. Uma vez configurado esse arquivo, o próximo passo é executar o sudo e o comando desejado. Se tiver permissões para isso, vai ser executado. Então, como é que a gente coloca um usuário nesse grupo de usuários que podem assumir root na máquina? Normalmente existe um grupo chamado sudo ou will, que todos os usuários que estão nesses grupos aqui, em algum desses grupos, têm permissões para escalarem privilégios de root. Aqui tem um exemplo de adição do grupo sudo para o usuário aluno. Aqui tem um outro exemplo que mostra sudo iptables-l. Então, o que está sendo feito aqui? Lista as regras de firewall com permissões de root sem solicitar senha. Então, a configuração que tem que estar nesse arquivo suders é aluno ou seja, de qualquer host e qualquer usuário que seja. Esse aqui, na verdade, né, só tem esse usuário aqui. Aqui se usa quando é em grupos, certo? No passwd sbin iptables. Então, o que vai acontecer? Ao executar esse comando aqui, não vai pedir a senha do usuário aluno. Vai executar diretamente. Então, é importante isso aqui quando se vai fazer uso de scripts, por exemplo. Então, vamos lá. Então, essa forma
torna o usuário, né, com permissões de root, mas sem ter uma senha de root compartilhada. E outra vantagem que vai aparecer logo em seguida aqui é a auditoria de quem fez o quê. Então pega esse caso aqui. Imagine todo mundo compartilhando uma senha de root. Sei lá, tenho 3 administradores que compartilham uma senha de root. São aqui os 3. Aí um belo dia, há uma alteração no firewall da máquina. Quem fez? Os 3 estavam logados na mesma hora na máquina. Qual foi o root aqui que fez isso? Quando se usa nessa configuração, saberia-se que o aluno aqui, ou o João, ou o Zé, acendeu como root e executou um comando. Certo? Isso faz toda a diferença. Bom, como é que se edita esse arquivo aqui? O /etc sudoers. Posso pegar um nano e editar ele? Na realidade pode. Só que tem um detalhe, existe um utilitário chamado vi sudo. Por que ele é importante? Porque ele checa a sintaxe do arquivo. Então se tu fizer uma bobagem aqui nesse arquivo, sudoers, talvez tu perca acesso. Tu vai ter que dar um boot com um live cd, vai ter que fazer alguma manobra para restaurar o acesso. Certo? Então, o uso do vi sudo, ele vai abrir um editor de texto. Essa é a ideia. Então tu executa vi sudo e ele vai abrir um editor de texto. Tu vai editar o arquivo, vai salvar, só que quando tu salva, ele faz a verificação aqui, ó. Verifica a integridade e a sintaxe do arquivo. E vai te avisar. Se tem erro, não vai deixar salvar, vai dizer para editar. Então é uma proteção. Ok? Então, boas práticas. Ao editarem o arquivo dos sudoers, façam com o vi sudo. Bom, o padrão de editor de texto é o vi. Aí muitas pessoas, não gosto do vi. Eu gosto do Nano, do Joey, do, sei lá, do Vim. Muito bem. Então, para modificar o editor que o vi sudo utiliza, tu pode modificar essa variável aqui, sudo editor. Então aqui, essa linha, por exemplo, vai abrir a edição do arquivo etc sudoers usando o editor Nano. Bom, isso aqui vai ser a execução na sessão que está nesse momento, não vai ficar salvo isso, né? Para salvar depois, tem que usar lá o .profile do usuário que está se executando isso. Exemplos de diretiva no arquivo sudoers. Então, o que dá para fazer nesse sudoers? Aqui está a mágica, certo? Aqui está toda a configuração. Isso aqui tem centenas de diretivas, certo? Vou mostrar algumas aqui. Então, por exemplo, limita em 5 tentativas para entrar com uma senha. Então, alguém tenta fazer um sudo, vai pedir uma senha. Ele vai tentar 5 vezes no máximo. Aí. Em caso de insucesso, ficará 2 minutos bloqueado. São coisas desse tipo aqui que dá para fazer, certo? Dá para usar alias, dá para fazer combinações de regras. Então é bem complexo esse arquivo aí. Então aqui a dica, né? Se quiser deixar o editor, não quero usar o vi, quero usar o Nano sempre. Bastaria pegar esse comando aqui, o export, que seta essa variável aqui, sudo editor, e botar no arquivo .profile do usuário. Aí, toda vez que abrir o vi sudo, vai abrir com o editor que escolheu. Ali, no caso, é o Nano. Bom, ainda no arquivo sudoers, como é que é o formato das liberações, né? O formato é nome do usuário, ou grupo, né? Que pode ser um grupo também. Grupo do sistema, grupo do Linux. O host de origem, o usuário que vai ser utilizado efetivamente quando for executado o comando e o comando. Então, exemplos. Ó. O usuário aluno pode executar qualquer comando dentro do diretório user_bin, menos o comando chown. Então, aluno em qualquer host, como qualquer usuário, nesse caso aqui, vai assumir o ID do root,
não vai pedir senha para todos os comandos executados, e esse asterisco faz isso, dentro de user bin, e a exclamação nega. Então, menos esse cara aqui. Isso é uma exceção, né? Isso aqui é uma exceção. Outro caso, os usuários do grupo desligadores podem executar o comando shutdown e listar as regras de Fire no iptables. Olha só, é só listar, não é editar regras. Então se cria um alias de comando, nesse caso aqui do shutdown, e eu criei um iptables aqui, -L. Então isso aqui é importante, ó. Porque quando eu digo que o grupo desligadores de qualquer host e qualquer componente desse grupo aqui pode usar os comandos shutcmd e iptablescmd, se esse cara tentar executar um iptables, por exemplo, -i ou -d para remover uma regra, -i para inserir, -a para inserir, não vai ser permitido. Só o L. Certo? Porque seria só listar. Então, isso vale para outros comandos, né? Então, veja o que dá para fazer aqui de configurações. Então, tu não precisa, mesmo que um usuário tenha permissões, tenha privilégios num comando, tu pode determinar qual parâmetro e qual opção ele pode usar. Em relação aos logs, né? Isso aqui é parte importantíssima, porque é possível fazer auditoria. Então, quem executou, qual comando e quando. Os arquivos de log aí no Debian e Ubuntu, né? Todos que são originados da distribuição Debian, são no varlog out.log e no CentOS em varlog security. Se for necessário criar um arquivo diferente para se fazer alguma configuração específica, pode-se definir isso lá no arquivo sudoers e aí separar o arquivo de log. Então tem um manual do sudo, tem muita coisa, certo? Tem o próprio site dos desenvolvedores do sudo, que tem muita informação. Então que cara tem esse log, né? Ah, aliás, importante também, tu nunca usar um arquivo de log desse tipo aqui na própria máquina. Por quê? Porque se tem um usuário que assume root, ele pode remover esses logs, né? Então o importante é ter um servidor de logs externo ao servidor onde está sendo usado o sudo. Então, um log server, né? Configurar isso é facílimo de fazer, mas é uma coisa que vai se lembrar quando se precisa, né? Então aqui tem o exemplo, ó, de um log, no caso aqui uma máquina Debian. Então aparece, ó, aluno 2 não está no arquivo sudoers. Aqui aparece um erro de autenticação, tentou se logar aqui, não funcionou. Aqui tem uma execução, mas não funcionou também. Tentou rodar o iptables aqui, não rolou. Então essas informações são importantes, certo? Podem indicar uma anomalia, um ataque, algo assim. Então, vou fazer uma breve demonstração aqui. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Ó, vamos dar uma olhada aqui então. Eu tenho aqui alguns usuários previamente criados. Então eu tenho um aluno, aluno 2, aluno 3. Então um dos usos que se tem para o sudo mais comum, mais corriqueiro é o seguinte, ó. Sudo su vai pedir a senha do usuário que está aqui e eu entro como root. A partir daqui eu vou fazer comandos tal como se fosse o root. Detalhe, essa senha aqui é a senha do emonks, não é a senha do root. Então é possível ter um servidor que a senha do root é desconhecida? É possível. Por que eu consegui entrar aqui? Por que eu consegui fazer um sudo su e entrar aqui? Vamos ver uma coisa. Esse usuário aqui, aluno 2, sudo su. Vou botar a senha do aluno 2.
Ó, não me permitiu por quê? Porque esse usuário aqui, aluno 2, não está no arquivo sudoers, que permite ele entrar como root. Bom, vamos dar uma olhadinha no arquivo sudoers. Então, olha só. Aqui eu tenho alias de comandos. Eu tenho o usuário root que tem todos os privilégios. E quem está nesse grupo sudo, que é um grupo do sistema, certo? Então, olha só. Quem é que faz parte desse grupo sudo aqui? Opa. Aqui, ó. O aluno faz parte, ó. Esse cara faz parte. Então, se eu fizer um sudo su e entrar com a senha desse usuário aluno aqui, eu também me transformo em root. Mas não é só isso aqui que eu posso fazer. Eu não quero executar, eu não quero entrar no shell do root. Eu quero executar um comando como esse aqui, ó. Sudo, exemplo, ó, iptables. Eu não consigo rodar. Eu nem acho o comando, porque ele não está nem no caminho. Ele está em sbin, que um usuário comum não tem acesso. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, eu executo ele. Por quê? Porque eu estou pré-configurado aqui. Ó, eu faço parte desse grupo sudo aqui. Ó. Eu estou aqui dentro. Então quer dizer o seguinte, se eu pegar um usuário e colocar nesse grupo sudo, automaticamente ele fica nessas condições? Sim. Certo? Bom, o que mais tem aqui? Interessante. Ó, o aluno 3, ele pode executar qualquer coisa dentro do user_bin, mas não pode executar o comando change owner. Então olha só, aluno 3. Como é que funciona isso? Sudo. Vou, por exemplo, trocar a senha de um outro usuário. Eu não posso fazer isso. Ó. Eu não posso fazer isso aqui. Ó. Vou trocar a senha do aluno 2. Ó, eu não tenho poderes para isso. Agora, se eu fizer isso aqui, eu tenho. Por quê? Porque o passwd está dentro dessa pasta aqui. Agora, eu posso usar, então não vou trocar, certo? Quero usar o comando shown. Está dizendo o seguinte, ó, o change owner não é permitido. Então, mas eu não posso trocar, executar aqui para o meu usuário? Pode, não tem problema nenhum. Agora, quando tu vais escalar privilégios, executar como um usuário com privilégios para isso, um usuário com permissões mais elevadas, tu não vai conseguir fazer. Bom, por último aqui, eu quero mostrar para vocês o caso dos desligadores aqui, ó. Olha só. Vamos dar uma olhada no grupo desligadores. Quem é que faz parte disso aqui? O aluno 2 faz parte. Então está aqui ele. O que o aluno 2 pode fazer? Então, vamos voltar aqui, ó. O aluno 2 pode, porque ele faz parte, né, desse grupo de desligadores, ele pode executar o comando shutcmd e iptablescmd, que são alias criados aqui. Ó. Então ele pode executar um shutdown e verificar regras de firewall. Então se eu chegar aqui agora e executar iptables-l, não vai rolar. Por quê? Porque está faltando o sudo na frente. A senha do aluno 2. Vamos ver. Ó. Não estou na lista. Por quê? Vamos ver. Não estou? Vamos ver então.
Ué, não estão nos desligadores? Estão nos desligadores. Vamos olhar o log. Ó, aqui está dando mensagem. Ó. Não está no sudoers. Não estou, mas estou no grupo, né? Eu estou no grupo, então deveria funcionar. Vamos lá. Ah, eu sei por quê. Então, vamos ver aqui agora. Aí, eu tinha entrado sem botar as variáveis do sistema. Ó. Vejam só, o "-l" funciona, tá vendo? Agora, se eu botar aqui, ó, "-n", não permite. Por que não permite? Porque aqui está exclusivamente o "-l". Então, uma boa dica aqui, quando você quer fazer, dar permissões, por exemplo, para alguém que não tem muita perícia, vamos dizer assim, na administração do sistema Linux, para não fazer nenhuma bobagem, olha, só vai executar esse comando aqui, com esse parâmetro. Então, assim, dá para fazer muita coisa com sudo, certo? Mas esse que eu uso mais básico, vamos dizer assim. Então, é bem simples. Da forma mais simples possível. Se botar um usuário dentro do grupo sudo, ele automaticamente já vai ter as permissões de root. Mas se quiser fazer ajuste fino, aí pode usar os comandos exatos que alguém pode executar, as exceções e por aí vai. Então aqui são dicas do sudo.